Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 9 a 13, a vocação de Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Amados e amadas de Deus, o Evangelho coloca diante de nós a vocação de Mateus. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-me: "Segue-me." Quem é Mateus? Mateus é um cobrador de impostos. É alguém que diante da sociedade é visto como pecador público, como alguém que rouba, como ladrão. Era aquele que cobrava impostos em nome dos romanos. Essa era a profissão de Mateus. Era alguém que cobrava os impostos e repassava para os romanos. E é claro que ficava também com a sua parte. Este era Mateus. Mas Mateus é um homem que tem um coração generoso. Mateus é um homem que quer se encontrar com Jesus. Mateus é um homem que quer ver Jesus. Jesus passa e o chama, lhe diz: "Segue-me", e diz o texto do Evangelho, ele se levantou e seguiu a Jesus. Amados e amadas de Deus, Mateus se coloca atrás de Jesus. Mateus agora se torna um discípulo de Jesus. E Jesus vai então para a casa de Mateus. Diz o texto do Evangelho: enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus está na casa de Mateus. Os amigos de Mateus se sentam à mesa com Jesus. Cobradores de impostos, pecadores, se sentam à mesa com Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus não rejeita as pessoas, ao contrário, ele manifesta sempre a misericórdia de Deus, sempre o amor de Deus para com os pecadores, para com aqueles e aquelas que estão longe de Deus. Jesus quer dar a sua misericórdia para os pecadores, para aqueles e aquelas que estão longe de Deus. Por isso Jesus senta à mesa com Mateus, com os amigos de Mateus, que são também cobradores de impostos, são pecadores. Qual é a atitude dos fariseus? Diz o texto do Evangelho: alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Amados e amadas de Deus, questionam por que Jesus e seus discípulos comem com os cobradores de impostos, com os pecadores. Perguntam pela proximidade de Jesus com os cobradores de impostos, com os pecadores. Diz o texto do Evangelho: Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes." Amados e amadas de Deus, Jesus veio exatamente para quem está doente, para quem está longe de Deus. Ele veio exatamente para os pecadores, veio manifestar para esta gente o amor misericordioso de Deus, veio manifestar para esta gente a misericórdia de Deus. Então conclui-se o Evangelho, conclui-se o dito: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia
e não sacrifício. Amados e amadas de Deus, a misericórdia é o amor que vem do mais profundo de Deus, que vem das entranhas de Deus, que vem do coração de Deus. É isso que Jesus quer. Jesus quer misericórdia, porque Ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores. Ele veio manifestar a misericórdia de Deus para aqueles e aquelas que estão longe de Deus. Quem já é justo, mas Jesus quer exatamente dar a sua misericórdia aos pecadores, aqueles e aquelas que estão longe de Deus, aqueles e aquelas que, como Mateus, precisam do seu amor misericordioso. Que este Evangelho nos ajude também a nos encontrarmos com o amor misericordioso de Deus, a percebermos que, seja qual for a nossa situação, o amor de Deus é sempre infinitamente maior do que o nosso pecado. O seu amor misericordioso sempre é maior do que o nosso pecado. Deixemos com que a sua misericórdia faça história na nossa vida, deixemos com que a sua misericórdia nos perdoe, nos ressuscite, nos dê vida nova. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Mateus, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.